Pessoal, primeiro, obrigado aí todo mundo pela presença. A gente já vai se apresentar. Hoje o papo vai ser sobre RH Data Driven, do Filhão aos Números, né? Como transformar a gestão de pessoas com dados, métricas e decisões mais estratégicas. A gente tentou ser bem prático aqui, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem uma hora que a gente, para não, como de costume, a gente trouxe alguns números ali para vocês verem o impacto ali de, de dados, né, na área de people, de RH, né? Porque senão fica muito no papinho full genérico, né? A gente é super prático aqui na SplitC, acho que é, a gente tem essa cultura, mas bora lá, vamos começar. Primeiro, obrigado aí pela presença de todo mundo. Vou começar me apresentando aqui. Prazer, pessoal. Eu sou o Gabriel. Eu já vou apresentar a empresa, vou me apresentar como pessoa primeiro, depois tem um slide aqui que a gente apresenta, eu apresento a empresa em si. Sou Gabriel Siger, CEO aqui da SplitC. Já fui arquiteto no Santander, engenheiro de software, tech lead no Itaú, tech lead na Keitech também, e aí saí para fundar a SplitC, que eu já apresento. Sou mais técnico, mais nerd aqui por formação, mas vai ser um papo bem legal aí, Vitor, se quiser se apresentar. Primeiro, hoje a gente tem um convidado especial, né? Vitor, obrigado aí pela presença, estou bem feliz aí com o papo. Se quiser se apresentar aí vai ser legal. Não, tá ótimo, show de bola. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês aí, ter separado para a gente conversar. Me apresentando melhor, eu sou o Victor, sou Regional Sales Manager aqui na Bisnel. Toco ali a área comercial do Brasil há 3 anos aqui. Então, a Bisnel é um software da Espanha, né? A gente tem, depois vai falar um pouquinho mais da parte institucional, né? Mas a gente tem um software para RH aí bem robusto, que a ideia é realmente trazer toda a jornada do colaborador, do RH, para um único local. E aí eu toco a operação aqui no Brasil, então espero que esse conteúdo agregue e também que a gente aprenda em conjunto algumas coisas juntos. Boa! Os recadinhos, como sempre, para quem participa direto aqui do nosso webinar, a gente está gravando, tá, pessoal? Então, não se preocupe em gravar, colocar IA e tal. A gente vai mandar para vocês depois essa gravação, vocês vão receber no e-mail de vocês. Outra coisa também, fica à vontade para participar. É só levantar a mão ou usar o chat aí, ou abrir o microfone, assim. A gente já teve webinars com muitas pessoas que nunca virou bagunça. A gente não gosta daquele negócio super controlado, com um monte de controle ali, então a gente deixa aberto, né? Se a gente vê às vezes que tá vazando um áudio ou outro, a gente coloca no mudo, mas 100% das vezes foi super tranquilo aqui com a gente. Então, não se sintam acanhados aí de interagir, tirar uma dúvida, só abrir o microfone aí e vamos bater um papo, tá? Dá uma seguida na gente no LinkedIn, a gente posta bastante coisa de evento, de novidades ali, e bora lá. Vou apresentar quem que é a SplitC aqui. Bom, rapidão, então, a gente é um motor de cálculo focado em automatizar o cálculo de comissão, remuneração variável, todo esse processo. A gente está crescendo bem rápido no Brasil por ser a primeira plataforma 100% focada na complexidade de cálculo. Então, com uns 220 clientes ali, mais ou menos, já calculamos mais de 10 bi de comissão. A gente tem uma nota ali bem alta de NPS, porque a gente tem um atendimento bem próximo ali, e bastante acesso, muita gente que entra para consultar a comissão ali, né? Então, uma L'Occitane, uma Cacau Show, uma Johnson Johnson, então a gente tem bastante usuários ali que acessam para acompanhar em próximo a tempo real ali. Tem até um slide aqui com alguns clientes. A ideia não é fazer muito jabá aqui nosso, né? Apesar de que o tema é um tema satélite nosso, né? Mas isso é um pouquinho da SplitC, e agora vou passar a palavra para o Victor aí para se apresentar a empresa rapidão também. Não, show de bola. Como eu tinha falado anteriormente, né, a Bisnel, ela tem um software all-in-one, feito tudo em um único local, né, essa é a ideia do projeto, como foi criado e desenvolvido pelo nosso CEO, Santiago. A empresa, ela é espanhola, né, tá aí no mercado na Europa, um pouco mais de 15 anos. No Brasil, a gente tem um pouco mais de 5 anos de história, digamos assim. E a ideia realmente é que você tenha tudo em um único local, né, tem recrutamento, avaliação de desempenho, treinamento, pesquisa, da parte de DP, enfim, a gente tem essa possibilidade de centralizar as informações em um único local, né? São mais de 4 mil clientes, 600 mil usuários ativos, uma nota 4.7 em avaliações no B2B Stack e mais de 30 funcionalidades ativas. Então, também convite você que trabalha no RH, que tem a ideia realmente de automatizar
a parte de DP, de DHO, ter tudo em um único login, ter tudo dentro de casa, é um software que pode ajudar bastante no dia a dia de vocês também, beleza? Esses dias eu estava ouvindo um podcast e eu vi que é um padrão no mercado as empresas quererem as coisas de RH centralizadas, né? Uhum. Então, legal que vocês são um pacotão ali, um bundle, né, com várias funcionalidades. Muito bom. Vamos para a agenda aqui. Então, a gente já falou quem a gente é. A gente vai passar por esses tópicos aqui, né? Então, por que que RH precisa sair do feeling? Umas métricas comuns. Então, putz, eu sou um RH que, por enquanto, uma área de people, RH aqui, que eu não tenho nada de dados, assim, eu sou bem... Estou no começo aqui, estamos numa empresa em alto crescimento, estamos estruturando as coisas aqui. Que métricas comuns eu posso começar a usar ali? O que é o arroz com feijão ali de dados, né, de RH? Como prever e reduzir o turnover de colaboradores, esse é um dos temas bem legais que a gente vai trazer aqui. Custos invisíveis da rotatividade. Então, putz, se você não tratar o turnover, o que acontece? Como que esse dinheiro reage dentro da companhia? A gente trouxe umas contas na prática ali bem legais que a gente vai mostrar para vocês. Alguns estudos e dados de mercado a gente trouxe também para compartilhar o que está de tendência. Então, ali no finalzinho a gente vai falar um pouquinho mais de tendência, IA, People Analytics, enfim, vai ser bem legal ali para a gente estar no top de mercado, né? A gente quer sempre trazer coisas que empresas de alto crescimento e pessoas de alta performance estão fazendo, né? Mas bora lá. Primeiro, queria lançar uma enquete aqui aí a gente já vai começar o conteúdo, tá? A gente vai lançar uma enquete. Para você responder a enquete, precisa clicar na direita embaixo ali, numas bolinhas brancas, e clicar em polls, ou enquete. Então, a pergunta é: quão data-driven é o seu RH hoje? E aí tem a opção 0, dados, tudo no feeling, dados básicos ali, pouco dados guiam decisões importantes e totalmente data-driven. Tá um misto ali, ó, 5 votos por enquanto no que dados guiam decisões importantes. Ó, tem uma galera refinada de dados também, legal. Vou admitir que não sei se eu estou no mundo ideal também, mas... Legal, ó. Então, temos até o momento aqui, nessa segunda opção aqui, a gente está com 7 votos. Nessa terceira aqui, de dados e decisões, 14. E aqui, 1 voto. Legal, então a maioria está nesse terceiro ponto aqui. Legal, então estamos com uma galera que já está no nível legal. Estamos com 16 e 8 aqui. Legal, vamos para o próximo slide aqui. Mas estamos com um público bem high level aí. Beleza, bora começar com o conteúdo aqui. Então, por que a RH precisa sair do feeling? Eu vou passar aqui a palavra para o Victor, para começar a falar, tipo, afinal, né? Eu preciso dar dado ou não? Qual é o ganho? Por que eu preciso fazer isso ou não? Fica à vontade aí, Victor. Boa. Não, perfeito, show. Eu gosto muito dessa frase, a gente utiliza bastante nas nossas demos, né? Quando a gente fala muito, que é um dos nossos temas, um pouquinho de tomar decisões baseadas em dados, como que os dados podem ajudar a prevenir o turnover e tudo mais, o feeling, ele não é algo a ser descartado, tá? Pelo contrário, acho que muitas vezes o RH, eu gosto muito da sigla em inglês, né? Human Resource, que humanos vêm antes ali dos recursos, né? Então, a gente tem que realmente ter esse olhar humano, ter o feeling para saber que aquele colaborador não é um número numa planilha, aquele colaborador que está ali, ele não é uma máquina, pelo contrário, existe contexto, existe coisas que podem estar impactando aqueles números, e aí existe também a possibilidade de você ter outras formas de avaliar esse colaborador, né? Mas o que acontece muito é que gestores, o RH, enfim, acabam tendo uma projeção de ter esse olhar um pouco mais por feeling, e não por falta de querer olhar dados, mas justamente por não ter os dados, muitas vezes, na palma da mão, né? Então, aqui um dos dados que tem, inclusive, eu gosto de trazer até nas demonstrações, é que boa parte dos gerentes promovidos, seja ele de vários cenários, né? Seja um gestor comercial, um gestor de DP, um gestor, enfim, diversas áreas, ele acaba não tendo um bom desempenho nos primeiros 12 meses. E aí acaba, por exemplo, aumentando os riscos de turnover naquela área, e
consequentemente, entrando para as estatísticas de pessoas que acabam não dando certo naquele, enfim, numa promoção. E por que isso acontece? Porque, às vezes, não foi feito um preparo, um desempenho com aquela pessoa, né? Foi muito feeling. Pô, vou dar um exemplo na área comercial. Não quer dizer que aquela pessoa, se ela é uma boa vendedora, que ela vai ser uma boa gestora. São skills totalmente diferentes, né? A gente tende a olhar muitas vezes, tipo, aquela pessoa, ela é uma pessoa que se comunica bem, enfim, aquela pessoa que acha que pode ter um pouco mais de empatia com o time, mas a ideia realmente é ver se ele tem aquelas skills, se ela tem as hard skills, soft skills para aquele cargo. Então, muitas vezes isso não é levado em consideração e o RH acaba fazendo a promoção, né? O CEO, muitas vezes, ele fala, não, eu acho que esse colaborador vai dar boa, acho que essa pessoa que eu vi no mercado vai dar boa, mas quais são os dados? Qual é o direcionamento? Quais são as skills que você precisa para aquele cargo, para aquela posição, né? Então, isso acaba impactando muito, né? Trouxe ali os 12 primeiros meses, mas tem cargos ali que vai até 24 meses, né? Nesse estudo que eu trouxe ali, dos 12 aos 24 primeiros meses ali. Então, 2 anos da operação, onde os resultados acabam não sendo tão exemplares, porque a pessoa ainda está maturando e vendo se aquilo seria interessante para ela mesma, se ela se adaptaria, se ela tem as skills para aqueles cargos, né? Então, essa decisão baseada no achismo, essa decisão baseada no, olha, será que talvez essa pessoa vai dar boa, eu acho que pode dar boa, acaba gerando essa alta rotatividade. Aqui eu trouxe um cargo de gestão, né? Mas pode ser vários tipos de direcionamentos. Então, já participei de empresa que um colaborador ele tinha uma alta performance num ticket, por exemplo, e aí depois ele foi para outro local e quando ele viu, ele não estava tendo a mesma performance. E acabou diminuindo bastante, né? Então, a ideia é realmente, eu gosto muito de, primeira coisa, em time que está ganhando, a gente não mexe, a gente tenta entender por que está ganhando e ver se ele vai se aplicar em outra área também. Então, entender aquela pessoa, entender se ela tem as skills é fundamental para fazer esse processo de ampliamento, de desenhar plano de carreira e assim por diante, tá? E outro tópico bem bacana é que... Esse é o, só complementando, Vitor, desculpa interromper, mas esse é o clássico, né? Tipo, perder um ótimo executor ali para ganhar um péssimo gerente ali, né? Então, Exato. É o clássico ali que acho que tem até estudo que comprova que não é porque... Eu já ouvi falar, né, que se você está na dúvida, talvez uma boa métrica é 50% da sua liderança ser treinada dentro de casa, 50% de ser trazida de mercado. Mas, legal, super interessante aqui, porque no fim, não é porque uma pessoa executa super bem que ela vai se dar bem ali como gerente. Uma boa, desculpa. Não, que isso. E assim, eu gosto, a gente tá falando aqui mais para o público de RH, mas eu não acho que é só o RH que precisa ser do feeling, né? Eu acho que a empresa muitas vezes traz isso, né? Uma cultura, né? A gente fala ali da cultura, da identidade cultural que a empresa tem, enfim, você tem aquele fit cultural, e muitas vezes o fit cultural da empresa é não ter dado. É chegar ali e você, eu vou fazer no feeling, não vou ter dados na mão, e vou seguir na ideias que vêm oriundas da cabeça do CEO, e vou saindo promovendo pessoas. Então, eu acho que um dos papéis ali, talvez, que a gente fala muito nas demos, né, do RH, é ser esse apoio, né, esse apoio para o CEO, para que ele traga ali as decisões baseadas em dados, né. Inclusive, né, deu uma pergunta aqui, eu faço isso direto na minha demo, mas quem que vocês acham que seria realmente o braço direito do CEO numa operação, né? Muitas pessoas falam que, é o diretor comercial, ele vai trazer receita para a empresa, é o diretor financeiro que ele vai cuidar dessa receita, é o diretor de operações que vai manter a engrenagem rodando, enfim, é o jurídico que não vai deixar sair nada do eixo, mas tudo isso passa por um diretor de RH, passa por uma diretoria de RH, por um braço direito de RH. Então, o braço direito do CEO nas empresas, que muitas vezes é valorizado, é o RH. É ele que vai contratar todo mundo, é ele que vai realmente montar o time da pessoa, é ele que vai trazer essa estrutura para dentro da empresa. Então, muitas vezes a gente fala nas nossas demonstrações que o RH em si acaba sendo um dos últimos, se não o último departamento a receber investimento, quando deveria ser o primeiro. Um RH bem estruturado, um RH que promove desenvolvimento, que ajuda nessa parte de desenvolvimento humano organizacional, que tem métricas muito bem claras, que tem KPIs definidos para gestores, que tem os OKRs em dia, ele consegue elevar muito a produtividade da empresa, consegue aumentar a retenção das pessoas. E isso é fundamental, né? Como a gente fala disso, recursos humanos, né? Não que as pessoas não são recursos, né? Mas os humanos vindo antes de ser recursos, você consegue realmente atingir nas metas. Então, enfim, esses são dados assim, que a gente fala bastante nas nossas demonstrações, porque é o impacto, né, Abisnel? Eu já fiz mais de 1000 reuniões da Abisnel e é algo muito comum, assim, que todas que eu falo estão naquela, tipo, olha, a última área está recebendo investimento, falta isso para a gente digitalizar. E quando a gente viu ali, está tudo no papel, enfim, e como é que vai ter decisão baseada em dados se não tem os dados para tomar essa decisão? Exato. Pô, legal. Acho que no fim, isso é um negócio que eu vejo bastante, assim, toda vez que a gente
Eu vou dar um exemplo, recentemente, experiência própria, tá compartilhando. A gente fez umas mudanças internas e nosso funil de topo por exemplo, a gente tomou uma decisão não tão baseada em dados, aprendizado real, tá, pessoal, agora para compartilhar com vocês. Então a gente fez uma mudança no nosso jeito de contratar, mudamos umas ferramentas, etc. Nosso topo de funil, às vezes a gente abria uma vaga e recebia 1.000 candidatos, caiu para 70, 50, caiu tipo 90% o nosso topo de funil. Começou a ficar muito mais difícil de achar altos talentos, assim. Isso porque a gente não estava monitorando fortemente dados. Tipo, meu funil de contratação, se tinha melhorado, piorado, como estava. Isso é um caso prático, foi um erro, assim, a gente ficou um mês e pouco, assim, nas cegas, até abrindo aqui um caso prático de um erro nosso aqui, tá? E vamos falar das métricas comuns agora de RH Data-Driven, né? Eu acho que essa parte aqui, eu acho que eu vou, ô Victor, se você quiser ir complementando, fica à vontade, mas geralmente são essas, se você quiser explicar, na verdade, você provavelmente tem muito mais conhecimento que eu para explicar o porquê eu deveria medir cada uma delas, né? Eu vou explicar a parte matemática depois. Tá, vai na parte mais técnica, né? Aí é onde não é meu forte, aí tu vai, né? Eu sou mais de humanas mesmo, tá? Boa. Então, assim, é fundamental, né? A gente tem até umas calculadoras nas reuniões que a gente faz que entender um pouquinho mais do porquê que é interessante ter essas métricas claras. Por quê? A gente tem que identificar, por exemplo, como eu já trouxe ali, quantos por cento dos funcionários estão dentro da faixa salarial ideal para aquele cargo, né? Muitas vezes a gente tem ali, né, dos KPIs que a gente tem ali de análise, da parte de dados dentro da Bisnel, é essa parte de faixas salariais. Colaboradores, e nada que esteja novo sobre o sol, mas colaboradores que estão recebendo abaixo do que está dentro da empresa do mercado, ele tende a sair, é automático. E muitas vezes eu trago e enfatizo isso. Isso muitas vezes não é culpa do RH, é um teto salarial que a empresa coloca, ou uma limitação que a empresa coloca, e muitas vezes o RH não consegue levar para o gestor em dados mesmo. Olha, as pessoas estão saindo por causa disso. Não tem um relatório em gráficos, né? Mostrar para ele, olha só, as pessoas estão saindo por essa questão. Uma entrevista de desligamento, por exemplo, tem a parte de NPS, como você trouxe ali. Então, isso ajuda muito a trazer essa parte de dados e mostrar na parte humana o quanto isso está impactando. Né? O quanto que, às vezes, um salário não aderente naquilo que você está, ou então a cultura, né? Você fazer um NPS, ver se existe algum gestor tóxico na área, se as pessoas do plano executivo, do tático, do operacional, eles estão alinhados com a cultura da empresa. Isso é importantíssimo, né? Numa cultura empresarial, tendo uma pesquisa NPS, de você ter isso na palma da mão, né? Então, quando a gente fala, antes de ir para a parte de cálculos, né? Realmente falar, pô, olha, quando um colaborador sai da empresa, quanto que a gente perde? Que é isso que o Gabriel vai entrar um pouco depois, a gente já entra um pouco no, olha, antes de perder esse colaborador, antes de essa pessoa sair da empresa, a gente já está perdendo. A gente já está perdendo, por exemplo, o engajamento dele, a gente já está perdendo porque ele está aqui, já está pensando em outro local. Então, esse é um dos papéis de você ter esses dados na palma da mão, de você conseguir reter essas pessoas. Então, diminuir o turnover com isso, né? E até contando uma história rápida aqui que a gente fala antes de entrar nos dados, Gabriel, que não sei se vocês conhecem, uma história chamada, até antiga, na verdade, que é da empresa Zappos, uma empresa que foi adquirida depois pela Amazon. Eles criaram uma política chamada Pay to Kit, que basicamente eles pagavam no final do período de experiência para a pessoa sair da empresa. Então, era algo que eles implementaram na cultura, né? É algo Pay to what? Pay to o quê, Vitor? Pay to Kit, que é pague para sair. Tipo assim, eles tinham uma cultura do seguinte, é até difícil pensar isso na realidade do Brasil, mas tudo mais, mas enfim, que era o seguinte, chegava um período de experiência, passou por um período de... depois eu posso colocar aqui o nome da empresa, tá? Colocar no chat. Deixa eu colocar aqui, depois vocês querem pensar mais sobre a história, mas se chama Zappos, tá? E como funcionava esse processo deles? Acabava um período de experiência da empresa, acabou, o colaborador terminou, eles chegavam para a pessoa e faziam uma proposta, ó, eu te pago tanto para você sair da empresa. E aí, esse valor ia aumentando, ele não ia numa primeira tentativa. E aí, tinha vezes que chegava até $2 mil. Assim, a pessoa chegava e falava, ó, te pago agora $2 mil para você sair da empresa. A gente falando no contexto brasileiro, $12 mil, basicamente, $10 mil, né? O dólar tá 5,5, eu acho. Mas, enfim, pagava $10 mil para a pessoa para ela sair da empresa. E por que eles faziam isso? Porque eles tinham uma métrica, né? Eles tomavam muitas decisões baseadas em dados. Tanto que depois isso foi replicado em vários setores da Amazon, tá? E é replicado até hoje. Que eles viram que se eles pagam aquele colaborador para sair da empresa, e às vezes ele
ele aceita o dinheiro, é uma das métricas que eles fazem outros análises também, mas é uma das métricas que eles colocam do tipo, ó, esse colaborador talvez não está dentro do nosso fit cultural, esse colaborador talvez não está enxergando que aqui ele vai ter uma possibilidade de crescimento. Existe falha nossa de não promover isso também? O que a gente está fazendo que não está trazendo essa visão para o colaborador? Então, eles que pagavam para o colaborador sair logo no início, né? Isso foi aplicado em algumas empresas, foi aplicado período, mas se tornou um grande case, se não me engano, eles fazem isso até hoje, que é para realmente entender, pô, a pessoa está alinhada com o que eu estou buscando, ela está alinhada, então uma importância com a parte humana, uma importância com não olhando aquela pessoa como um recurso dentro da empresa, uma pessoa substituível, né? Hoje a gente está na era dos processos, né? As empresas falam que, olha... Nossa, loucura aí. Não, é uma realidade também distinta, mas assim, hoje a gente está nessa era dos processos que eu já passei em várias estruturas, né? Empresas multinacionais e empresas que são líderes de mercado hoje, que eles falam, se aquele colaborador sair, não tem problema, tem um processo muito bem estruturado, que vai chegar outro e eu vou conseguir treinar. E não conseguem entender que às vezes aquela pessoa que está ali, é ela que está tocando o processo, é ela que está guiando aquele processo que foi estruturado. E acaba descartando, enfim, que aí gera esses cálculos a mais de rotatividade. Então, esse é um exemplo bacana que eu gosto de trazer, porque muitas vezes não está muito claro os objetivos da empresa para o colaborador e ele não consegue enxergar o potencial que ele pode ter ali, porque não tem um plano de carreira e assim por diante. Legal. Pô, muito bom. E falando um pouco de dados aqui, especificamente do turnover, né? Tem uma formulinha matemática aqui, que é uma métrica muito, mas muito usada por RH, que é uma das principais aqui também, que é você medir a entrada e saída de pessoas da empresa ali. E aí tem uma formulinha que é basicamente, você pega ali, ó, então você pega quantas pessoas, você pega um período, eu quero medir o turnover do meu trimestre, por exemplo, né? Então você pega quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, divide por 2, depois divide por um total de funcionários, multiplica por 100. Vamos fazer uma continha na prática aqui, Quase só para vocês verem. Esse é basicão, né? Então, por exemplo, imagina que entraram 20 funcionários e saíram 5 e a empresa tinha 100 funcionários. Quanto por cento de turnover dá? Então, vou pegar 20 mais 5, né? Entrada mais saída, divide por 2, dá 12,5. Beleza. O total de funcionários era 100, então divido por 100. E multiplico por, deu 0,125, multiplico por 100 aqui no final. 12,5% de turnover. Isso é bom, beleza, o que esse número diz, né? Tá dentro do esperado, tá? Então, se vocês fossem pegar uma média de uma regra mais tradicional, você vai ver que de 10 a 15% tá ok, saudável. Menos de 10% tá ótimo, assim, tipo, você tem menos de 10% de turnover, você tem altíssima retenção de colaborador, né? 15 a 25%, só que isso depende também. Uma startup de alto crescimento, que está ali contratando uma galera, esse número tende a ficar maior. Tende a ficar, assim, perto do limiar dos 15 a 20%, né? Mas isso é natural, né? Então, empresas maiores, esse número tende a ser um pouco mais estável aqui, né? Esse é um número que é muito usado. Então, algumas dicas agora, então, não sei se o feeling de vocês, né, na empresa de vocês tem muito turnover, vocês parece que tem, é legal talvez fazer essa continha. A gente vai mandar essa apresentação depois para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer esse teste, e aí vocês podem ver ali e ver se está dentro de uma faixa aceitável de 10 a 15, depende, se for uma empresa mais estabilizada, se for uma empresa em altíssimo crescimento, 15, um pouquinho maior ali tá ok. Tá? E aí, fica à vontade aí, Vitor. Não, até pegando esse gancho, né, cara, a gente falando um pouquinho ali, tem como prevenir, reduzir o turnover, né, então acho que depois, acho que a gente tem esse cálculo em mãos, tem essa ideia, essa estrutura em mãos, agora realmente, quais são as práticas no dia a dia que a gente pode fazer para isso, né, eu não sei quantos aqui já utilizam uma ferramenta, ou se faz na unha, porque, por exemplo, como a gente falou, o cálculo aí muitas vezes tem que pegar, fazer na unha e ver, e aí analisar com várias outras coisas, né, uma das coisas que eu mais gosto é realmente utilizar os dados históricos por área, né, acho que esse é uma das principais métricas para tomada de decisão. Fazer aquela engenharia reversa, né? Quem foram os colaboradores que saíram para cada departamento? Esses colaboradores que saíram, eu tenho mapeado por que eles saíram, por que eles saíram. Eu tenho pessoas que no meu time, numa pesquisa, até pode ser feita anônima no meu departamento, que alegam ter essas coisas. Se eles alegam, qual é a chance dessa pessoa sair, né? Na visão, a gente tem uma inteligência que faz isso, um relatório pronto, que é o risco de saída, que eu consigo ver ali qual é a probabilidade do meu time, daquela pessoa do meu time sair, baseado
em dados históricos que eu utilizei com pessoas que já saíram, né? Nem todo mundo, às vezes, tem esses dados, né? Então, como é que a gente faz isso na prática? Primeira coisa é a pesquisa de crime NPS, eu acho que é fundamental, né? Acabei de sair de uma pesquisa de crime da Bisnel, a gente tem ciclos e ciclos de pesquisas, que é fundamental para saber, pô, tá alinhado isso? Tá engajado? O pessoal tá entendendo realmente se tá no fit cultural, se tá alinhado às metas? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é a pesquisa de clima, né? Então, eu não sei aqui quantos já aplicam pesquisas no dia a dia, ou até mesmo qual é o ciclo que elas têm, qual é a metodologia que utilizam, mas eu acho que é a primeira coisa para fazer aquela pesquisa anônima, entender um pouquinho mais sobre o feeling da empresa, como é que tá o clima, porque às vezes para um C-level, o mundo é a Disney, tá num time, sei lá, tá com o Dream Team, por exemplo, tá com um time que tá engajado, e a realidade a gente sabe que no dia a dia não é tão assim. E quem pega muito isso é o RH, né? Quem vai ouvir as reclamações dos dois lados é o RH. Então ele consegue ter um feeling ali daquilo que pode ser melhorado ou não, né? E a partir daí, né, de uma pesquisa, a gente começar a criar planos de ações, deixar os OKRs claros, os KPIs claros, e aí o que a gente vai fazer com isso? Criar uma metodologia de avaliação de desempenho, entender quem são as pessoas que têm uma alta curva aqui, que são pessoas que é fundamental reter, pessoas que às vezes não faz sentido estar na minha operação. Então, a avaliação de desempenho, né, um relatório Nannybox, ajuda muito nisso, né? Eu tenho uma visão bem clara de pessoas que vale a pena promover, participar e reter dentro da empresa, e outras pessoas que às vezes estão, sabe, sendo um peso naquela área e não estão agregando, pessoas que não faz sentido estar na empresa, né? Porque uma das coisas que diminuir o turnover é uma coisa, né? Que a gente às vezes perde pessoas e perde talentos, mas o turnover em si algumas vezes é essencial. Tem pessoas que não faz sentido, não faz sentido estar na empresa. Por exemplo, a gente perde um talento, né? Eu gosto muito de brincar que o turnover começa lá no recrutamento e seleção, porque às vezes o RH não tem tempo, né? Porque eu não sei se acho que depois tem uma enquete para isso, que a gente pode ir preparando, que quantos daqui fazem DP e DHO, né, o RH ao mesmo tempo? Você tem pessoas que são só do RH, do DHO, são mais só do DP, porque isso também é um impacto gigantesco, porque como é que você vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Como é que eu vou sair do operacional e focar no tático da empresa? Como é que eu vou focar no estratégico? Então, muitas vezes o turnover começa em recrutamento, porque às vezes veio o QI, né, o que indica para o RH e faz a contratação, e se aquela pessoa não faz sentido. Passei por várias operações que teve muito isso, pessoas que vieram de indicação direta, às vezes do C-Level, e não eram pessoas que tinham aptidão para estar ali, acabou aumentando o turnover. Então, enfim, o turnover em si não é uma culpa do RH. O turnover é realmente uma métrica que o RH tem que ter em mãos para trazer, olha, pessoas que estão no time são essas a gente tem que lutar para reter, essas daqui não faz sentido, e essas que a gente tem que lutar para reter, eu pego as skills delas e jogo em recrutamento e seleção. Eu gosto muito disso que tá aqui, né? De focar onde tem problema, né? Porque, no fim, imagina, não, temos que diminuir o turnover da empresa, tá grande, né? O que a gente vai fazer? Só que, assim, isso não é uma decisão tão orientada a dados. Eu gosto muito de ser específico. Então, por exemplo, qual a área que está com maior turnover? Putz, eu tenho uma área ali de atendimento, que tem uma gestão específica ali que está com algum problema. Então, você tem que ser específico, não adianta olhar também um gráfico bonitão, assim, né? Então, você olha um gráfico, tem big numbers ali, né? Não, às vezes a melhor coisa que você pode entrar é ver o linha a linha das respostas ali, tanto de NPS, né, interno aqui dos colaboradores, quanto por área, entrar um drill down mais específico, assim, né? Você entrar... e pergunta aqui, Vitor, você já chegou a ver alguma história aí diferente, sei lá, que causava alta rotatividade, alguma coisa assim diferente que você chegou a pegar que causava os funcionários a saírem da empresa, alguma coisa do tipo? A gente até comentou sobre ela também, vou trazer aqui. É algo que é surreal, mas aconteceu, tá? A gente tem isso ali, inclusive, a Visdel, uma história nossa, que a gente estava conversando com uma das empresas, um dos nossos cases nossos, e a gente relatou ali, vocês estavam fazendo, né? Estou começando a utilizar ali as pesquisas e tudo mais para fazer a medição do turnover, isso já com a time de CS, quais foram os principais tópicos que apareceram e tal, e teve uma empresa que alegou que teve tinha uma das respostas que era muito comum, que tinha um gestor da área que ele era muito pedido, ninguém conseguia chegar para lá para ele. Ele chegava nas pessoas para fazer a reunião, e as pessoas não aguentavam, ninguém tinha coragem de falar com ele, e as pessoas acabaram saindo da empresa, cara. Isso é o que aconteceu real, e pra caramba na reunião. E aí ele falou, não, cara, sério, ninguém conseguiu falar com ele e tal, teve pessoas que saíram da empresa porque não se aguentavam. Então, uma coisa simples, nada a ver, acabou impactando isso em um dos turnovers da empresa. Mas agora, falando de forma geral, as histórias que mais acontecem, é raro, mas acontece muito, cara, são gestores tóxicos, né? Então, muitas vezes isso acaba
impactando no dia a dia das empresas, né? Gestores que não acabam, que às vezes não acabam tendo o feeling daquela situação, de acabar tirando uma pessoa da operação, ou não entender que nem tudo é baseado em números, então isso acontece muito nas empresas. E um dos outros histórias assim de turnover que acontece bastante foi de uma empresa que ela tinha contratado a Bisnel recentemente. Ela estava com um turnover altíssimo e ela não conseguia entender, onde que ela estava perdendo, porque ela rodava a pesquisa de clima, estava tudo bem. As pessoas eram bem remuneradas, estavam com plano de carreira claro, mas aí não conseguia entender por que as pessoas estavam saindo. E aí foram... Vocês deram um desodorante para cada um, tô brincando. Quando foi ver ali o porquê que, tipo, tava saindo e tudo mais, era algo simples. Os colaboradores, eles não achavam justo o vale transporte. E aí era algo muito simples, estavam saindo porque outras empresas estavam oferecendo, e deles ali não estava batendo, então estavam tendo que tirar valor do próprio bolso. E era algo que muitas vezes o RH, o próprio gestor, o financeiro não estava pegando. Porque a pesquisa de clima era: você está feliz? Como é que está? Enfim, esse é um outro tópico que a gente pode ter também, que é o que é necessário ter numa pesquisa de clima NPS para realmente aquilo ser um dado valioso para vocês, né? Para qual caminho vocês estão buscando, está sendo buscado dados. Mas são algumas histórias assim que acontecem no dia a dia, mas o que a gente mais pega realmente a gente estava vendo os números, e aí a Bisnel não tem só a parte de pesquisa, a gente também tem um canal de denúncias anônimas. Então, quando a gente junta essas duas coisas, algo 100% anônimo, começa a vir verdades dentro da empresa, né? E o RH, enfim, tem que muitas vezes lidar com essas situações, acaba sendo um intermediador ali desses problemas, mas que ajuda a tomar decisão e guiar a empresa no melhor caminho também. Boa. E tem mais umas dicas aqui, né, de como prevenir reduzir o turnover, né? Acho que você tinha falado um pouco, né, de mais quem está fora da faixa salarial, querendo ou não, é um negócio que pega. Perfeito, cara, porque assim, a pior coisa é quando você chega na empresa e sabe que o colega do lado está recebendo mais que você e que tu está com um salário mais abaixo, às vezes desempenha a mesma função. Ou que você, às vezes, está entrando no mercado novo e viu que, pô, na verdade, aqui eu estou sendo muito mal remunerado. Então, cara, no final, eu brinco muito que, não sei se tu sabe, Gabriel, qual é o órgão do corpo humano que mais dói? É o bolso, cara. Então, assim, o bolso, quando pega ali para doer, ele machuca mesmo. Então, acaba que quando você pega e recebe isso e vê que outras pessoas não estão recebendo mais, ou eu não estou enquadrado na faixa salarial do mercado ou da empresa, acaba que isso já é a primeira coisa para se desqualificar e sair daquele processo, né? Boa. Acho que o Hugo mandou um comentário aqui, né, que o ruim de anonimizar os dados das pesquisas, né, é que muitas vezes não dá para cruzar com dados de outras avaliações, como a avaliação de desempenho, dado demográfico, etc, né? Real, Perfeito. né? Não, Mas, e assim... por outro lado, se sente mais à vontade, né? Exato, não, e assim, eu acho que a avaliação anônima, ela é um dos pilares, tá? Ela não pode ser um ponto de decisão, porque assim, tu não sabe quem falou, às vezes é um colaborador que nem tá fazendo sentido estar mais lá, e tá sendo uma laranja podre no meio de uma cesta, enfim. Então, acho que a avaliação anônima, ela é mais para entender o calor da empresa, mas com certeza, para tomada de decisões, ela não é a mais assertiva, ela é o início, é para entender um pouquinho do termômetro. E é claro, quanto mais avaliações eu pego, eu gosto muito da pesquisa, é mais para eu ter um feeling, um termômetro. Mas aonde eu vou pegar está ali na segunda parte de ações, né? Ter um plano de carreira claro e a parte de treinamento e desenvolvimento. Então, desenvolver aquele colaborador, um one-on-one bem aplicado. Quantos gestores hoje realmente fazem one-on-one com o time? Qual é a frequência desse one-on-one? Né? Quando eu faço esse one-on-one, existe uma avaliação aplicada nele? Como é que eu cruzo esses dados? Então, perfeito o comentário do Hugo, porque é justamente isso. A avaliação anônima é mais para eu ter um termômetro, entender como é que está aquela área, mas não tem realmente muitas vezes como cruzar ela com os dados, tá? Quem é aquela pessoa, qual é aquela área, enfim. Mas eu consigo ter um termômetro com ela para que daí sim, olha, eu posso talvez, sei lá, na minha pesquisa anônima, como eu trouxe ali um dos casos, a gente não está tendo um vale transporte pago, por exemplo. Então eu já vi que isso, muitas pessoas estão falando sobre isso. Então é algo que eu já posso começar a pensar e desenvolver, mas é claro, cruzando com outras métricas e dados na palma da mão também. E Vitor, eu sou uma empresa que não tenho nada ainda, tipo, eu não tenho plano de carreira, eu não tenho avaliação, eu tenho nada, assim, eu estou estruturando agora. Por onde, se você fosse escolher um lugar para começar, por onde que você escolheria hoje, Vitor? Cara, depende, né? Ser bem sincero, porque depende da empresa, o tamanho dela, sabe? Porque, eu vou dar um exemplo também, né? Ter uma empresa contratou a Bisnel para fazer pesquisa de clima anônima, né? Mas pegar esse exemplo que a gente estava antes. Ah, legal, qual é o tamanho da tua empresa? Não, tem 5 pessoas. É eu, minha sobrinha, meu tio e mais 2 pessoas. Eu falei, pô, irmão,
Então, pegar a lista de clima e ficar em 5 pessoas, meio que não faz sentido, uma pessoa anônima. Então, depende muito do tamanho da empresa, né? Qual é o tamanho que ela tá e tal, enfim, da estrutura. Mas eu gosto já de começar de cara, assim, se eu fosse iniciar aqui, a gente dá dica lá no CS com as empresas. Pô, vamos começar então com essa pesquisa, vamos entender como é que tá o clima do time. E a partir daí eu já consigo ter uma noção de, pô, quem tá engajado, quem não tá, uma visão mais superficial. Mas a partir daí eu já começo a criar o treinamento e desenvolvimento. É pegar essas pessoas, entender quais são os gaps que elas têm, e aí já começar o desenvolvimento dela. Eu já participei de empresas que não tinham um processo muito bem estruturado, mas tinha um gestor na área que acompanhava. Ele falou assim, pô, olha só, eu sei que está uma bagunça, eu sei que a gente não tem nada, eu sei que está tudo na mão, tudo no Excel, mas eu tô aqui, vamos fazer junto? Me ajuda a fazer isso? E me engajou pra caramba estar naquela empresa, porque eu vi que eu estava fazendo parte do processo, de um projeto, estava participando daquilo, e eu tinha um acompanhamento. Eu acho que muitas coisas, às vezes, o colaborador carece de acompanhamento. Então, eu começaria por isso, de eu entender um pouquinho mais do clima e já ter um traçado muito bem claro ali, um treinamento e desenvolvimento com o meu time. Treinar os gestores, né? Eu acho que tudo vem, sabe, num efeito cascata. Não adianta eu cobrar do operacional se o tático não está alinhado e se o estratégico da empresa não está alinhado. Resumindo, não adianta eu cobrar do meu time que está lá na ponta de lança, que está lá fazendo o processo no início da empresa, se o pessoal se o gerenciamento, se os gerentes não estão adequados com aquilo que eu quero, e se o C-Level também não está adequado com aquilo que é para a empresa. Né? Então, existe todo esse trabalho de base. O RH, ele realmente é o coração da empresa. A gente fala do RH muito para os colaboradores, mas ele é tão importante para os gestores e diretores da empresa. Porque se algo não está sendo aplicado, é porque às vezes a cultura ou as empresas ou os gestores não estão aplicando também. Faz uma diferença muito grande trabalhar com gente boa, assim. Tipo, hoje, né, como fundador, assim, eu não sou uma empresa gigante, tá? A Split tá vamos chegar em 80 colaboradores ali, mas também alto crescimento, né? E tem uma coisa que ajuda muito trabalhar com gente boa e, assim, reter essas pessoas boas. Tem uma história que eu gosto muito de compartilhar, que basicamente teve um dos colaboradores que era sensacional, pediu para sair, a gente ficou muito triste, eu e meu cofundador aqui da empresa, e assim, foi dolorido. Política nossa, a gente não negocia, assim, então, decisão interna nossa, hoje a gente não negocia para tentar reter as pessoas, né? E deu uns 6 meses ele pediu para voltar. Ele falou, não estou me sentindo desafiado, só tem gente, eu estou ensinando muito mais do que eu estou aprendendo, eu estou sentindo falta desse desafio. E aí ele voltou, foi uma das minhas maiores felicidades, assim, de o impacto que tem, sim, você reduzir, deixar um ambiente confortável para as pessoas trabalhar, né? E agora, pergunta polêmica, pessoal. Você apoia a divulgação pública de promoções e bônus? Então, vou falar um exemplo de um lugar que eu trabalhei, tá? Óbvio que pode ser de várias formas divulgado isso, mas eu trabalhei numa empresa uma vez que era mais ou menos assim, eles chamavam todo mundo numa sala e eles falavam assim, fulano, 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 parabéns, vocês ganharam bônus, o restante da galera, vamos tentar mais, ano que vem, e é isso. Aí dava um mês assim, uma galera importante tinha pedido as contas por frustração, da forma que eles divulgavam, talvez, né? Mas e aí, galera, o que vocês acham? Não fizemos enquete aqui, eu acho, dessa, né? Mas qual a opinião de vocês? E Vitor também, se quiser comentar. Claro. Cara, eu acho que, se quiserem colocar no comentário com vontade também, assim, a divulgação pública, ela é uma faca de dois gumes, né? Eu acho que, assim, como que eu faço para utilizar aquele desempenho fora da curva que aquele colaborador teve para engajar o time a seguir exemplos, digamos assim, né? O histórico o exemplo arrasta, né? Eu acho que depende muito de como isso é colocado, né? Novamente, eu tive diversas experiências onde isso, em algumas empresas foi algo impulsionador, de pegar aquela pessoa, tipo, o Gabriel teve um alto desempenho. Então, em vez de eu colocar o Gabriel no pedestal, é pegar e dilacerar um pouquinho do que fez o Gabriel chegar naquilo, sabe? E pegar, novamente, os dados, né? Então, eu faço a parte humana do tipo valorização do capital humano. Acho que é legal para quem recebe a promoção, é muito legal, para quem recebe esse apoio é legal. Mas como é que eu faço para aquilo que aquela parte que eu peguei da pessoa que se destacou, eu trazer os dados dela e trazer a operação, como que a gente pode, como um time, chegar naquilo, sabe? Então, assim, a divulgação em pública, ela tem esses dois fatores. Se eu vou lá e chego e não tenho esse pessoal, olha, esse aqui é o Gabriel, ele teve um desempenho XXX, e, cara, olha só, quem não teve um desempenho assim, tá muito abaixo e não faz sentido estar com a gente.
Isso é uma coisa. Agora, se eu pego e falo, pô, o Gabriel, ele teve realmente um alto desempenho. Cara, quais foram as skills que fizeram ele chegar lá? Então, trazer isso e replicar para o time. Novamente, a engenharia reversa, de pegar o que eu fiz certo, eu não faço mais, o que eu fiz errado, eu descarto o que eu fiz, e eu aprendo com aquilo, e o que eu fiz certo eu replico, né? Então, eu tenho mais, como eu falei, mais de 1.000 demonstrações, mas eu tenho bem menos de 1.000 vendas aqui. Por quê? Porque eu aprendi muito mais com meus nãos do que com meus sims. Então, é legal que você consegue ter essa possibilidade de você entender um pouquinho mais de fazer essa engenharia do colaborador, de pegar essa divulgação, enfim, e fazer disso um apoio para estimular o time e não ser algo desencorajador, né? De pessoas tipo, nossa, sabe, só puxando um saco ali. Abrindo para vocês, assim, eu lembro que eu sou um pouco traumatizado com isso, porque eu, pessoalmente, sou uma pessoa com muita baixa autoestima, né? Então, mesmo eu tinha entrado há 3 meses e eu não ganhei um bônus lá da primeira leva, depois no ano seguinte eu ganhei e tal, mas eu nem estava elegível, só que da forma que eles divulgavam, assim, eu nem estava elegível, mas eles divulgaram, putz, não fui bem, né? Então, tem que ter uma estratégia interessante ali para divulgar, né? E... eu acho que pegando aqui o que o Eusimar trouxe aí também, acho que é muito, não acabei citando isso, mas é muita, bem a palavra que trouxe, maturidade, né? É saber como que a empresa, ela é madura, né? Então, é uma empresa nova, é uma empresa que, sabe, como é que ela faz essa promoção, né? Hoje existem muitos gurus, né, que falam, não, tem que ir lá, colocar um quadro, quem não tá, sai, quem tá, fica, eu confiro o meu processo e já era, sabe? E aí, meu, quando vê assim, você vai olhar realmente no final, aquela empresa, eu já participei de estruturas assim, aquela empresa tava ruindo por dentro. E aí, quando eu via, tinha pessoas que não tinham nada de qualificação, acreditavam no processo e as pessoas boas saíram. Só que quem construiu aquele processo foram as pessoas boas. Então, sabe? Então, a parte do capital humano, você realmente entender aquela pessoa é fundamental. Então, tem que ser assim, pegar, não é algo fácil, por isso que é legal ter ferramentas para isso, de você pegar esse resultado e apoiar ele em dados, né? Por isso que eu digo, uma avaliação de desempenho é sensacional. Como é que eu faço para aquela pessoa o Gabriel que teve um alto desempenho, o que eu vou fazer com aquilo? Eu vou pegar, vou entender as hard skills, as soft skills dele e vou trazer o que ele fez para chegar naquilo. E até isso vai utilizar em outras áreas da empresa. Quando eu quiser contratar alguém para a área do Gabriel, eu já tenho um modelo de coisa que está dando certo, um modelo de skills que está dando certo. Eu vou utilizar isso em recrutamento e seleção. Eu pego uma inteligência artificial que é necessário ter, por exemplo, um ATS, e ele faz um depara para mim. Então, eu consigo utilizar esses dados para várias questões. Até pegando, quando a gente fala de dados ali, acho que a Vitória também trouxe, que ela, há dicas para cruzar dados, né? Então, hoje eu vi que a maior parte está numa plataforma única, né? Acho que o Gabriel já trouxe um ponto que realmente ter estar numa plataforma única não é fundamental, porque muitas vezes, a Visnel, quando ela chegou no Brasil, ela trouxe esse conceito all-in-one, né? As empresas tinham um all-in-one, ter várias ferramentas em um único local, mas ela sabe, comprando empresas. Vou comprar aquela empresa, faço uma integração, vou comprar aquela empresa, faço uma integração, e às vezes os dados nos cruzavam e voltavam para o Excel. Aqui a gente meio que foi na cultura de desenvolver tudo dentro de casa. Então, a primeira coisa é realmente entender aonde estão esses dados. E segundo, eu gosto muito de um Power BI. No Power BI você consegue criar o relatório que você precisa, né, para você ter esses dados na palma da mão. E se você não tem isso, ter uma ferramenta que proporcione isso, puxando o Java, né, tem essas possibilidades, então você tem uma análise muito melhor. Porque, cara, o que mais tem hoje no mercado é produto de prateleira. Eu vou lá e eu quero um software. Então, você vai lá e tem um software específico e muitas vezes o RH tem que se adaptar àquele software, ele não tem os dados que eu preciso. O que é de fato necessário é realmente ter uma ferramenta que se adeque aos seus processos, que entenda um pouco mais da sua necessidade e que traga relatórios mais didáticos mesmo. Porque acho que traz um ponto muito interessante que tá, beleza, eu tenho os dados, o que eu faço com eles? Como é que eu cruzo esses dados? E aí existem várias análises, depende por que tu vai utilizar. Como a gente falou de turnover. O turnover ele pode ter várias raízes, né? Mas tu ter um relatório que te traga o que é importante para a sua empresa é fundamental. E aí eu gosto muito do Power BI, um relatório mais customizado, que você tem essa possibilidade de criar camadas específicas para vocês. Legal. Muito bom. A gente usa também, então, assim, na dúvida, se é uma análise rápida, se é uma análise que você não quer fazer todo dia, baixa um Excel, aprende a usar a função PROC-V. A PROC-V é uma funçãozinha chatinha lá, mas você consegue, se tiver um ID único, um CPF, alguma coisa, você consegue trazer dados de diferentes abas do Excel para a mesma aba, para você fazer algumas análises, né? Eu diria, aí puxando para o técnico, né? Não super nerd aqui, mas 2 conhecimentos de análise de dados muito comuns e que ajudam muito é o PROC-V, vou mandar aqui no chat, e a tabela dinâmica. Com esses 2 tipos de coisa, se você fizer ali um vídeo tutorial de 15 minutos para aprender cada um desses, você consegue fazer umas análises assim sensacionais para cruzar dado e agrupar.
Estamos com 11 minutos só, vamos ter que dar uma corrida aqui, então. Vou lançar uma enquete aqui rapidão. Você contrataria um colaborador que ficou 3 meses nos últimos 2 empregos? Aí tem 3 respostas. 1, né? Sim, não vejo correlação de performance com o tempo de casa. 2, sim, mas seria um quesito negativo na avaliação geral da entrevista. E, putz, não, para mim é um red flag. Estamos jogando pergunta polêmica aqui lançamos ali a enquete. Deixa eu ver. Não, a maioria tá no 2. Legal, eu jurava que pelo público-alvo ser mais RH seria mais optante pela opção 1, mas estamos com 1 voto só aqui, 6 aqui na 2. Legal, vou correr um pouco. 3 votos na 3. Legal. Vamos falar dos custos invisíveis da rotatividade, né? Então, o que a gente não... Tipo, imagina que você contratou para uma área e a pessoa, depois de 3 meses, saiu. Qual que é o custo disso, dessa alta rotatividade? E eu vou direto para a conta, para aproveitar o tempo. Vamos fazer umas continhas matemáticas aqui. Imagina que todo mundo ganha 8K, 8 mil, tá, por mês. Vamos levar essas premissas, né? Então, o recrutador de RH que ganhou 8K por mês gastou 50 horas para contratar para a vaga. Então, eu pego o salário, né, de 160 horas, que dá 8K, multiplico por 1,8, aí divido por 160 horas, no fim, dá... Desculpa. Multiplico o salário por 1,8, porque são os custos CLT, etc., né? Esse é um ballpark ali tradicional. Depois divido por 50 horas, beleza. Então, só de RH gastamos R$4.500 ali. Rampagem, né? O colaborador que entrou e ficou sem produzir durante 3 meses porque está aprendendo a função, etc. Então, o colaborador tem salário de 8K, ficou 3 meses, então 24 vezes 1,8. Esse é um dos maiores custos que tem, a rampagem ali do colaborador. Porque não tem só a rampagem, tem o treinamento e desenvolvimento que outros colaboradores usam ali também. Então a gente fez umas estimativas. Então, pega ali esse tempo de rampagem do novo colaborador que você teve que usar para substituir e aqui do colaborador que saiu, que foi jogado fora. Então é o mesmo custo que você pagou 2 vezes, que é um dos mais caros, que é o tempo de treinar a pessoa. E outros colaboradores também treinam a pessoa, não é só... Então a gente tem 3 pessoas envolvidas, né? O RH, o novo que você teve que substituir, o cara que saiu e as outras pessoas que estão treinando esse cara novo. Meu, no fim, se você, com essas assumptions, né, com essas que todo mundo ganhou 8K aqui, então se você teve um colaborador que saiu em 3 meses, você pode ter perdido, em média, ali 100K, por exemplo, 100 mil de dinheiro. É um custo invisível da rotatividade ali para a empresa, né? Por isso a importância, né? Temos mais 8 minutinhos, vou correr um pouquinho aqui para estudos de mercado. Aí, Vitor, se quiser trazer alguns conteúdos aí, legal. Então... Não, show. Pegando ali, tem um gancho que você trouxe ali dos números, esses dados que é importante, acho que apresentar, né, quando a gente fala de por que é importante, né, acho que ter um processo de recrutamento e seleção bem claro, né, então tem um teste DISC, às vezes, bem estruturado, eu não sou tão a favor do teste DISC, tá, sendo bem sincero, mas eu acho que é fundamental, tá, eu acho que depende, se ele é muito bem aplicado, se ele tem um propósito, se ele é utilizado, ele tem que ser aplicado. Porque muitas vezes as empresas aplicam sem ter alguma análise de dados, né? Tipo, apliquei só para ter ali, um dia eu vou querer utilizar. Não, então ele tem que ter uma importância no processo seletivo, né? Então, acaba que esses são custos maquiados que estão aí, mas falando um pouquinho de números, se você quiser passar ali o slide, a gente tem vários tipos de análises no mercado que trazem um pouquinho do que a gente está conversando, né? Se você quiser passar o slide aí... Cara. Opa, foi mal. Aí, tranquilo. Sorry. Boa. Isso aqui foram alguns dados que a gente utiliza novamente nas nossas demonstrações, mas só para trazer também a nível de conhecimento, né? Que pegando um pouquinho do que a gente falou no início, né? Apenas 32% dos líderes de RH, e aí também isso se expande para líderes também de outras áreas, tá? Se consideram altamente eficazes para fazer uso dos dados para tomar as decisões estratégicas. Acho que até uma pergunta que fizeram há pouco tempo, tá, Vitor, eu tenho os dados. Como é que eu faço para utilizar eles para tomar uma decisão? Como que eu cruzo esses dados, sabe? Isso tudo, às vezes, é interessante ter uma ferramenta para apoiar, tá? Novamente, puxando ali algumas coisas, a Bisdel, ela tem essa possibilidade de você ter alguns relatórios para ter essa tomada de decisão prática, de eu bater o olho e falar, pô, aqui que tá o meu gargalo. E porque, realmente, quando você pega, tem que fazer na unha, pegar os dados,
pegar as avaliações que você fez e montar aquilo no Excel, acaba que fica muito difícil eu entender realmente aonde vai ser meu ponto focal, né? Então, esse é um dos pontos que eu gosto de trazer aqui. Os dados em si, não quer dizer, se eu tenho dados, não quer dizer que eu vou tomar uma decisão estratégica, eu preciso entender como que eu vou utilizar eles, né? O segundo é empresas com políticas de remunerações desalinhadas, tem 32% e meio de mais rotatividade voluntárias em cargos chaves, então é o que a gente falou ali também de remunerações, né? Acaba voltando e tem esse tópico sempre vai ser latente, porque quando não é bem pago, a chance daquela colaboradora sair é gigantesca. Então, esse é um dado importantíssimo também, que isso é do Mundo RH, né? Um site super conhecido aí para também tirar dados e métricas. 42% dos colaboradores deixariam a empresa por uma oferta com uma estrutura de remuneração mais clara e mais transparente. Esse aqui é um ponto que eu queria trazer, porque é um ponto provocativo, que, assim, muitas vezes, se não for dizer de forma geral, quase sempre, não está claro para o colaborador o plano de carreira dele, não está claro a remuneração que ele poderia ter, e não está claro se realmente qual a importância dele no papel, qual que é a importância dele naquela estrutura da empresa, o quanto que ele impacta na operação, sabe? Então, isso acaba, quando chega uma proposta mais sedutora, tipo, você vai ter essa importância aqui dentro, você vai ter esses alcances, você vai ter esse plano de carreira, acaba que aquilo se torna muito mais atrativo. Então, tem empresas que, às vezes, têm um ambiente muito bom, até paga muito bem, mas não tem um plano de carreira estruturado, não tem uma estrutura de remuneração clara, não tem uma estrutura para aparecer para o colaborador e falar, olha, você impacta nisso aqui, você tem essa chance de crescer aqui dentro. E aí, quando a pessoa segue sem visão, né, acaba que não tem um caminho certo a seguir, né, vai só indo com o tempo e vendo que, pô, chegou aqui agora uma oferta melhor, acho que se encerrou o meu ciclo, aí vem aquele texto bonito no LinkedIn. Então, a ideia realmente é ficar claro, né, para o colaborador aonde que ele quer chegar, aonde que a empresa quer chegar, quais são os dados, né. Eu participei de uma empresa muito legal, ele trazia os lucros da empresa. Então, a gente lucrou tanto esse ano, e aqui que a gente vai chegar, aqui que a gente tem esse objetivo. Então, para o colaborador é legal, né, para chegar, saber onde ele quer ir, né, aonde a empresa está indo, quais são os rumos que ela vai tomar, né. Então, eu gosto muito de usar a frase sábia da lagarta lá do Alice no País das Maravilhas, que é, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se aplica muito nisso, né? Então, se eu estou vendo ali na minha empresa que, pô, eu não estou conseguindo saber para onde aquela empresa vai, pô, não sei se ela está saudável financeiramente, se ela vai quebrar ou não, chega uma proposta melhor, chega uma ideia melhor, acaba que a pessoa sai, vai para outro caminho, né? E 40% das empresas relatam que os colaboradores saem porque não oferecem oportunidades de crescimento profissional. Calhando muito no que eu falei aqui. Então, se, às vezes, o que acontece? O QI, né? O quem indica acaba falando muito mais forte. De você ter um cargo, abrir uma... Acho que todo mundo aqui já participou de uma empresa que teve isso, ou já participou por isso, abrir uma vaga de gestão. Existem pessoas que você vê no time que são qualificadas para aquilo, que têm as skills, mas acaba promovendo uma pessoa aleatória, ou por causa do desempenho dela, nossa, a pessoa vendeu muito, ela precisa ser promovida, ou puxa alguém do mercado e não consegue valorizar o capital interno. Então, isso aí também é um dado super importante, porque a valorização e o crescimento profissional é fundamental. Boa. Muito bom. E a gente, no fim, acho que faz tanta diferença ter um colaborador bom, que acho que tem muita coisa aqui. E para a gente finalizar, né, falando de tendência e o que a gente tem visto, ó, pessoal, e não porque a gente tem visto que a gente deve sair usando, eu pessoalmente não gosto de todas as tendências, né, mas a gente tem visto IA no recrutamento, então, para automação de triagem de currículo, conseguir extrair dado de PDF, né, eu pelo menos sou uma pessoa que odeio quando estou no ATS, estou tendo que ter que abrir 1000 PDFs para analisar para achar um candidato, né, para a vaga. Então, a IA vem para ajudar nessa análise, né. Na entrevista também, então, esse pessoalmente meio polêmico também, né, então, uma triagem, você fazer né, entra uma AI e entra um ser humano e ela começa a fazer perguntas e o cara, né, vai respondendo ali, meio polêmica, mas People Analytics é uma tendência forte que a gente tem visto aqui, então, as pessoas que, como vocês estavam comentando no chat agora, então, conseguir fazer essas análises, trazer dados, isso é um negócio que a gente tem visto, é meio que uma pessoa focada em análise de dados dentro do RH, né? É um perfil que é muito legal, porque é uma pessoa super técnica ali que vai trazer dados a todo momento ali para a empresa, para o RH, né? E separação entre DH e OIDP, Vitor, se quiser, para finalizar. Isso daí eu sempre gosto de falar, cara, porque assim, eu não sei aqui, até não vai dar tempo de a gente abrir uma enquete, mas eu sempre gosto de perguntar nas minhas demos,
se a pessoa que está ali, ela faz o DH ou o DP, se ela é aquele exército de um homem só, se está dividida essas áreas. Porque, para mim, acho que a grande divisão do que tudo que a gente está falando aqui, a gente pudesse reter para as empresas e tudo mais, é ter essa separação. O DP e o DH são coisas totalmente distintas, obviamente, e não tem como a mesma pessoa fazer os dois. O que eu mais pego são casos de pessoas que fazem os dois. Só que como é que eu vou fazer um departamento humano organizacional? Como é que eu vou cuidar dessas pessoas? Como é que eu vou fazer um desenvolvimento interno se eu estou preso em tarefas do DP? Se eu preciso saber se a folha está vencendo, se tem que pagar alguma coisa? Então, como que eu vou cuidar se eu não tenho esses processos automatizados? Né? Então, aqui na Bisnel a gente acha uma solução de, olha, o DP vamos automatizar, o sistema faz para você, e você só vai ficar sabendo das coisas quando der algum alarde ou precisa da tua intervenção, sabe? Vai ficar rolando aí no piloto automático, aconteceu alguma coisa, o sistema te avisa, porque aí o DH você vai ter a tranquilidade de estruturar, sabe? Então, uma pessoa para fazer os dois é um super-humano, conheço várias pessoas que fazem isso, mas, enfim, precisa de uma ferramenta de apoio, porque geralmente novamente, as empresas focam muito nisso, não conseguem entender que a área que precisa de mais investimento é o RH. Né? Então, hoje a CIMED, né, tem uma empresa gigantesca hoje, o CEO deles fala muito sobre isso, que tudo começou, a empresa começou a dar certo, a empresa começou a ganhar muito quando o RH foi estruturado. Quando eles começaram a entender que as pessoas que cuidam de outras pessoas são importantes para a empresa, onde o departamento, a área de recursos humanos, ela é fundamental, a empresa começou a virar. Muito bom. Para a gente finalizar, pessoal, tem um pouco, né, a gente vai liberar aqui, se você quiser saber mais sobre a Bisnel ou a SplitC, aí, Vitor, não sei se você quiser deixar seu WhatsApp aqui no chat, claro. O pessoal, né, se as pessoas, ela é uma plataforma que centraliza todos os dados, né, então resolve vários desses problemas. Na SplitC eu vou mostrar um QR Code aqui, eu vou mandar alguns links também, e tem um caso real aqui, para a gente finalizar super rápido, de uma pessoa que focou a carreira na SplitC em dados, né, então ele era um pouco mais financeiro, assim, mas já contratamos pessoas de People Analytics, foi sensacional. Mas basicamente ele falou aqui, ó, Gabi, dúvida rápida, esse emprego que você conseguiu aí, conhecer SplitC ajudou? Porque ele entrou numa empresa que era cliente SplitC, ele falou, acho que foi o maior diferencial, que ele era bom em dados, sabia mexer na SplitC assim, e dado isso, pessoal, a gente vai mandar um link aqui para você pedir acesso de um trial da SplitC, se a sua empresa é uma empresa que calcula comissão, se eles estão calculando ali na mão, a gente vai mandar um link aqui que vocês podem pedir esse acesso, testar SplitC, e vamos mandar um segundo link que é para você entrar na nossa comunidade do WhatsApp. Então, vamos mandar 2 links, o Ivo está mandando ali, para a gente finalizar. A nossa comunidade do WhatsApp, você pode entrar ou pelo QR Code ou pelo linkzinho ali que a gente mandou agora. Pessoal, eu queria agradecer a participação de todo mundo, espero que vocês tenham gostado, o Vitor ali falou, conversa muito boa, façam mais uma sobre esse assunto, por favor, fico feliz, geralmente a gente fala muito sobre financeiro, mas também gosto de trazer RH, também calcula a comissão às vezes, então, e é uma área também que às vezes carece um pouco de dados, né, acho que é um negócio bem legal aqui. Muito obrigado. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês, tá? Precisando, estou à disposição. Valeu. Até mais, tchau, tchau. Boa, pessoal. Valeu pela participação. Até o próximo webinar. Valeu, galera. Um abraço. Ótima semana a todos aí. Valeu.